O nosso assunto hoje é sobre reforma íntima. E nós trouxemos essa obra, Nascer de Novo. Ele é um trabalho, esse trabalho não é romanceado e também não é psicografado, se bem que a gente nunca sabe quando uma coisa ou outra. Foi um dos nossos primeiros trabalhos e a proposta é o trabalho de reforma íntima. Mas reforma íntima sem autoflagelação psicológica ou autoflagelação física, ou quando não ambos, né? A proposta é, de forma bem simples, bastante objetiva, estimular a pessoa ao trabalho da reformulação interior através do autoconhecimento. É um livro para se estudar, mas com bastante básico para que a gente não tenha dificuldade em entender e mesmo trabalhar as questões da reforma íntima. Dentro dessa proposta em relação à reforma íntima, alguns dos aspectos aqui abordados na palestra estão trabalhados com maior profundidade no livro. Existe a necessidade da reformulação mental. O que é a renovação ou reformulação mental? Na verdade, o que é ou também quem precisa dela, né? Então, existe um aspecto sobre o que é. A renovação mental, ela pode ser intelectual, onde nós temos a assimilação do conhecimento por meio do estudo, ou então ela pode ser afetiva, ou ambas, evidentemente, que é o desenvolvimento dos sentimentos e plantação de simpatia mediante o serviço ao próximo. Então, aí os dois aspectos que nós podemos trabalhar para fazermos uma renovação mental. Sem sombra de dúvida, uma coisa não está isolada da outra, né? Não é fazer só uma perna. Os dois aspectos são extremamente importantes, porque a questão da intelectualização melhora a nossa capacidade de análise, entendendo que até mesmo na caridade, e por que não, ela exige discernimento. A caridade sem discernimento por vezes é puro assistencialismo, sem a continuidade efetiva de transformar a criatura, levar a criatura a um processo digno na sua existência. Não é só dar o pão, conforme o ditado chinês. Não é só dar o peixe, é ensinar a criatura a pescar. Porque através do seu esforço, do seu trabalho, ele vai se dignificar e efetivamente vai passar de um processo de dependência a uma condição secundária, onde ele vai trabalhar em si mesmo. Muito bem. Quem precisa se modificar, então, essa é a pergunta. E nós trouxemos algumas propostas que temos certeza que nenhum aqui dos presentes vão se encaixar nessas propostas. Quem precisará ou quem precisa se modificar? Muito bem, é quem se sinta infeliz, né? Talvez ninguém se sinta infeliz aqui. Se julgue pouco estimado ou rejeitado. São pessoas que, entrando dentro dessa situação, de uma ou outra, ou em ambas, né, precisa trabalhar, de repente, esse processo da renovação mental. Não trabalhe bem, né, trabalhe mal, não esteja feliz naquilo que esteja fazendo, que é a pior coisa que pode existir. Né? A gente pode ganhar todo o dinheiro do mundo, mas sendo infeliz, né, aquilo nos consome, vai ser transformado o dinheiro em pagamento de algum hospital ou coisa do gênero. Outro aspecto, se afaste dos outros. Outro ainda, se irrite ou deprima com frequência. Todos esses aspectos estão nos chamando a atenção sobre a necessidade de alguma alteração na nossa existência. Pense em prazeres excessivos, só trabalhe por dinheiro ou projeção social. Tem mais. Pense primeiro em si mesmo, que não é o caso aqui, não é verdade? Precise falar ou discutir horas seguidas, também não deve ser o caso. Não suporte ser criticado ou contestado. Se considere superior ou inferior aos outros. Queira mandar sempre. Tema ser dominado. Não tolere ficar só. Tá bom? Tem mais. Padeça de fobias ou inibições. Use o próximo como objeto para satisfazer os desejos ou conseguir vantagens. Se ninguém se encaixou nenhuma desses itens que nós colocamos aqui, já pode se candidatar a tomar conta de planeta como espírito crístico. Mas se você, de repente, alguma coisa te tocou, existe
um processo que se chama justiça divina. Aliás, até título deste livro de Emmanuel, onde nós fomos buscar este ensinamento de Emmanuel, que ele diz o seguinte: é necessário reconhecer que todos nós, espíritos encarnados e desencarnados, veja a humildade do autor que ele se inclui, em serviço na Terra, ante o volume dos débitos que contraímos nas existências passadas, somos doentes em laboriosa restauração. Todos somos enfermos pedindo alta. Como é que eu consigo a alta? Existem mecanismos para isso. Essa é a proposta quando nós adentramos não só a casa espírita, quando nós saímos da mesmice. Para sair da mesmice, ou seja, para sair do círculo vicioso. Isto é muito importante, porque por vezes a criatura passa por esta condição, reencarna e não cuida de si mesmo, passa o tempo na existência, fica adormecido na indiferença, procura o bem-estar na vida terrena, desencarna e reencarna de novo. Infelizmente, é grande o número que faz este círculo sem ter consciência de si mesmo. Sabe quem disse isso? Siddhartha Gautama, o Buda, 500 anos antes de Cristo. E a gente já usou aqui numa palestra a respeito. E ele faz várias colocações sobre a mesma condição. Existem aqueles que entram no útero inconsciente, ficam no útero inconsciente e saem do útero inconsciente. Esses fazem um ciclo vicioso, que Emmanuel vai dizer: do túmulo ao berço, do berço ao túmulo, a criatura sequer percebe o que está se passando com ela mesma. Incrível, né? André Luiz, no livro Sexo e Destino, também já mencionado por nós aqui em outras oportunidades, diz: nascer, crescer, reproduzir-se, cuidar das crias e morrer, até aí chegam os nossos irmãos animais irracionais, que fazem exatamente isso. Só que nós estamos num estágio evolutivo que nos diferencia, podendo utilizar todo esse cabedal que cada um de nós tem, que é impressionante em matéria de evolução, porque uma coisa, por vezes, que a gente faz no processo de reforma íntima é se depreciar, se autodepreciar, que é um erro. Nós temos que nos valorizar. Esta é a relação. Porque ninguém chega no nível que nós estamos de evolução sem ter feito um esforço gigantesco. Sim ou não? Quantos bilhões de anos nós estivemos como princípio inteligente? Porque achar que a gente saiu do mineral aqui como princípio inteligente ou princípio espiritual, não estamos falando de espírito. Achar que 1,5 bilhão de anos é suficiente para o ser sair da condição de princípio inteligente do mineral e estagiar nominal aqui neste planeta, nos parece ser um pouco equivocado. Porque 1,5 bilhão de anos em matéria de evolução como princípio inteligente é muito pouco. Porque nós estagiamos no mineral, esse corpinho bonito que Deus lhe deu, né, está unido molecularmente porque um dia esta inteligência que aí está hoje, que tem consciência, etc., que está no estágio nominal, no mineral, quando estagiou, eu fui pedra? Não, você não foi pedra, mas você estagiou nela. Mas estagiou individualmente? Não, individualizou só no animal. No mineral, no vegetal, é grupal a evolução. Na realidade, quem tiver interesse no assunto, o Livro dos Espíritos ou o livro A Gênese de Kardec, que dá continuidade a respeito da evolução. André Luiz fala também maravilhosamente evolução em 2 mundos. Na realidade, ali no mineral é que começou a automatização da agregação molecular, para que nós nos mantivéssemos, né, a organização fisiológica, seja perispirítica, física, etc., unida. E assim sucessivamente. Onde é que a gente foi automatizar a respiração? No vegetal. Circulação sanguínea? No vegetal, no processo da fotossíntese. Né? Para depois, nos ruídos no reino animal, chegarmos um dia, quando chegamos no nominal, a ter capacidade de nos comunicar, né, com a palavra verbalizada. E assim sucessivamente. É bonito ver a evolução. Então, por isso que nós não podemos ficar nessa situação pura e simples, né, daquilo que na realidade é praticamente a evolução
quando se está no reino animal. Então, na verdade, existe um aspecto de que ninguém pode deixar de enfrentar o problema do autoaprimoramento, ou seja, da reformulação interior, da reforma íntima, agora ou no futuro, seja neste ou em outro mundo, não tem jeito. Sabe por quê? Porque não tem como lutar contra a própria natureza. Considerando que nós saímos de Deus e para Ele nós vamos voltar, mas não é panteísmo isso. Porque algumas religiões reencarnacionistas no planeta têm uma visão panteísta. Pan vem de tudo, todo, e teísmo de Deus. Ou seja, tudo e todo está em Deus. Não é uma visão panteísta. Sair de Deus, individualizar-se, etc., fazer a evolução e voltar para Ele, não é voltar e perder a individualidade, que é o que algumas religiões reencarnacionistas entendem. O indivíduo sai do todo, reencarna quantas vezes for necessário e volta para o todo, enriquecendo o todo, mas a sua individualidade fica então perdida no todo. Não é isso. O voltar para Deus é voltar com o nível que Jesus vai nos ensinar quando ele diz: eu e o Pai somos um. Não dá para a gente entender o que seja isso. A coisa mais próxima de que esta criatura que vos fala pode entender o que seja isso é a mesma coisa que você tivesse um chip no cérebro e de repente tu estivesse conectado com tudo e com todos, não perdendo a sua individualidade, mas tendo todo o volume das informações ao mesmo tempo e sabendo administrar tudo isso. É uma coisa que vai exigir uma mente um pouco mais poderosa. Agora, quando nós dissemos não dá para lutar contra nós mesmos, é porque a tua essência, a minha, a nossa, é uma essência de caráter divino. Se nós somos originados de Deus, a essência que somos, ou seja, a genética, porque não temos outra palavra, ela é divina. Por isso que Jesus diz: vós sois deuses. Não é uma beleza? Você sabia que é um deus ou uma deusa? E a gente, no processo de reformulação, às vezes se acha um Deus muito meia boca. Eu sou um Deus, mas não estou com essa bola toda. Aí não há Cristo que te ajude, não é? Porque a assistência começa de mim para comigo. Se eu não consigo fazer em mim, aí fica difícil, né? Se eu não permito a coisa acontecer, fica difícil qualquer um queira ajudar. Então esse processo de voltar é exatamente essa condição. Há que se trabalhar, porque não dá para fugir de si mesmo. Não dá para fugir da essência, que não tem jeito. Quanto mais a gente resiste a ela, maior é o atrito. O atrito gera calor, que a gente deu o nome de dor. Gera atrito. Atrito é quente, e quente incomoda. E aí quente a gente deu o nome de dor. Toda vez que a gente está contra a nossa natureza, nós temos um preço a pagar. Por isso, a questão do autoaprimoramento é tão importante para nós irmos trabalhando gradativamente, com paciência. Paciência, ciência da paz. Não é cruzar os braços, e é fazer sempre com foco e dar tempo para que a coisa mature. Que a coisa vá sendo maturada, é um trabalho constante. Então é um exercício. A gente tem que tentar refrear, ou pelo menos minimizar paixões e amar o bem. Esta é a condição. É a educação da alma. Então, na educação da alma, a matemática é invertida. A gente aprendeu que 1 mais 1 dá quanto? 2. No caso da educação da alma, dá 0. Por quê? Porque o 1 sendo a indiferença somado ao egoísmo, dá exatamente solidão, sofrimento e dor. Quando a gente quebra essa estrutura, a vida muda ao nosso redor. Por isso que Emmanuel, falando sobre prece, ele dá uma informação importante. Ele diz: quando a gente faz prece, nós verificamos que nós mudamos as pessoas por vezes ou o ambiente. Não é uma realidade. Fomos nós que nos modificamos e passamos a ver as pessoas e a situação de maneira diferente. Porque as pessoas não necessariamente vão mudar porque a gente faça por elas. Nós passamos a vê-las de maneira diferente. Naturalmente, o que a gente pode fazer? Não é? Vamos para aspectos práticos. Nesse livro, a Karen Horney sugere para aquele que busca transformar-se intimamente alguns aspectos importantes. É um livro já antigo, Nossos Conflitos Interiores, que ele diz o seguinte: descubra seus sentimentos e desejos reais. Trabalho do quê? Sócrates, 500 anos antes de Cristo.
conhece-te a ti mesmo. Você está vendo? Não tem novidade, né? E Jesus vem e diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ora, aonde está a verdade? No Evangelho. Aonde está o Evangelho? Dentro de cada um. Porque no nível evolutivo que nós estamos, a condição de amar o próximo como a nós mesmos está inserido em nós. O Evangelho não está fora de nós, ele está dentro de nós. Não como religião, mas como estrutura para a criatura no nível evolutivo que nós estamos, como estrutura na condição da sua divindade. A verdade é você, sou eu, etc. Conhece a questão da verdade, se conheça, porque a estrutura do Evangelho já está em nós, que a verdade nos liberta de quem e do quê? Nos liberta de nós mesmos, da nossa ignorância, do nosso desconhecimento sobre nós mesmos e faz com que a gente comece a se respeitar e respeitar, consequentemente, o semelhante. Criar o seu sistema de valores, relacionar-se com os outros de acordo com os seus sentimentos e convicções, tornar-se produtivo em suas atividades. Faça aquilo que você estiver fazendo com muito boa vontade, porque quando nós fazemos isso não tem relação financeira. Se nós estivermos no lar ou fora dele, não importa. Quando nós fazemos aquilo que estamos fazendo com amor, com boa vontade, nós estamos nos exercitando no bem. Porque o exercício do bem não é ajudar aquele pura e simplesmente que está abaixo de nós. É ser útil para a vida. A gente pode ser útil para a vida aonde nós nos encontramos. Fazer aquilo que se está fazendo, bem. Se eu vou fazer, por exemplo, o jantar para a minha família, se eu moro com mais pessoas, seja o que for, que eu faça aquilo desejando para as criaturas que vão se alimentar o melhor que a pessoa possa receber. Por isso que às vezes o feijãozinho da casa tem um sabor especial. E por vezes a pessoa cozinha mal para burro, não é verdade? Mas o que acontece? Ela coloca energia naquilo que está fazendo. Energia positiva. Agora faça a sopa para o seu marido, por exemplo, pegando as coisas, é um passo de uma escrava nesse lar, vai jogando as coisas dentro da panela que ele toma e morre, inclusive, se for o seu objetivo. Né? Porque é uma realidade, é energia. Por isso que o indivíduo que trabalha, por exemplo, num campo tão especial como esse, de preparar um alimento para si mesmo ou para o outro, mal-humorado, ele ingere a energia que, inclusive, ele já envolveu aquilo que ele vai colocar para dentro, ou para o outro. Claro, você diz, mas o sujeito está... Olha que coisa interessante, pessoal, falando nesse ponto. Os antigos, né, a gente tem a mania de se referir aos antigos. Muita gente faz prece agradecendo o alimento que está recebendo, não é fato? Fantástico isso. Mas existe ainda um outro detalhe que a gente aprende. Na hora que você está fazendo prece, você está imantando o alimento que você vai colocar para dentro. Você está aplicando um autopasse. Não é fato? Você está imantando o alimento de coisas positivas que você vai assimilar. É a mesma coisa que você está se dando um passe numa hora, assim por vezes, que as pessoas fazem, algumas pessoas, óbvio, fazem sem muita importância. Outro aspecto, fugir das ilusões. E isso a gente vai ver no Evangelho segundo o Espiritismo. É uma rainha que dá uma mensagem, ela diz, eu era rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse o reino dos céus. Que desilusão, diz ela, que humilhação, quando em vez de recebida aqui qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que julgava insignificantes e aos quais desprezava por não terem sangue nobre. Era uma rainha de França. Essa mensagem foi recebida, está no Evangelho segundo o Espiritismo, foi recebida em Havre em 1863. Ela chegou lá se achando. E quem se acha, via de regra, está perdido. Não é verdade? Via de regra está perdido. Então, se é para quebrar, né, a questão das ilusões, são exercícios de novo. A gente vê que vai e volta, é a repetição, é treino. Você tem que treinar para ser feliz. Ok? Você quer ser feliz, tem que treinar para ser feliz. Você tem que acreditar naquilo.
Porque a gente às vezes treina para ser infeliz. A gente tem que treinar para ser feliz. Não tem, felicidade não está no outro, não é pacote. Não é verdade? Não é pacote que está no outro. Outro dia nós ouvimos o seguinte, dinheiro não traz felicidade. E aí o sujeito virou e disse assim, mas dá para sofrer em Paris. Né? Então, tudo bem. E outros dizendo, mas manda buscar. Mas dá para sofrer em Paris, mas lágrima é lágrima onde você quer que você esteja, neném. Né? O choro é choro onde quer que você esteja. Se você tiver que chorar, que você chore de felicidade. Que você se emocione por felicidade. E aí não tem dinheiro no mundo que pague. Mas na realidade é o exercício de desapego da paixão que a gente nutre por nós mesmos, pela imagem real que nós criamos em nós mesmos. Às vezes nós somos viciados em nós. Não é verdade? E vira processo de auto-obsessão. Porque o vício vai aumentando e vira um processo de auto-obsessão, porque não nos esqueçamos, nós somos espíritos. A gente pode obsidiar, não só o outro, como também a si próprio. E, na realidade, como é que a gente faz esse exercício? Faça as pazes com as suas imperfeições. Não é verdade? Perfeição absoluta é Deus. O mais tudo é relativo. Jesus é perfeição absoluta? Não. A perfeição dele é relativa, num grau que a gente não entende. Nem tem condição de compreender ainda. Mas o resto é relativo. A gente sempre vai estar evoluindo. Nós nunca vamos ser a obra. Nós nunca vamos ser o autor, nós sempre seremos a obra. Então, não adianta a gente querer ficar botando o holofote em cima da gente, num processo autodepreciativo a respeito das nossas imperfeições. O que a gente tem que fazer, e também não adianta pegar 10 itens, 10 prioridades, porque quem tem 10 prioridades não tem nenhuma. É 2, 3 no máximo. Focar aquilo que, de repente, eu despertei para a situação, e a gente pode despertar para a situação, às vezes com um toque de um amigo, ou de uma amiga, às vezes lendo uma página, assistindo um filme, seja lá de que maneira for, que a gente se toca em relação àquilo, dizer, puxa, eu estou sendo egoísta. Como é que eu vou trabalhar isso? Não adianta eu ficar dizendo eu sou egoísta, eu sou egoísta, eu sou egoísta. Porque eu só estou aumentando energeticamente, o meu campo mental só está vivenciando essa realidade o tempo todo. Eu preciso atuar de maneira altruísta. Como é que eu faço isso? As oportunidades são todas aquelas que nós pudermos utilizar. A começar, por exemplo, pelo bom dia, boa tarde, boa noite. No local que a gente chega e desejando bom dia, boa tarde, boa noite. De fato, que o dia que a gente deseje para o outro seja de fato bom. Não seja a ligação comercial pura e simples. É exercício, caridade não é momento, é postura. Aquele que levanta de bem com a vida, mas eu não levanto de mau humor. Então você trabalha rápido isso, da maneira mais rápida possível, porque você vai desencarnar mais cedo. Querem ver? Livro Cartas e Crônicas, autor espiritual Humberto de Campos, médium Francisco Cândido Xavier, título Belarmino Bicas, desencarnou 22 anos antes por ser mal-humorado. Aqui não deve ter ninguém que tenha cenas de mau humor, não é? 22 anos antes. Aí eu disse, mas que tipo de mau humor? Os tipos de mau humor mais comuns e simples da vida. Porque eles vão se tornando repetitivos e aí ele vira hábito. Aí o indivíduo é o mal-humorado por hábito. É que nem o indivíduo que se queixa. Né? Você diz assim, puxa, que dia lindo, mas está quente. Né? Ou então está frio. Quer dizer, ou seja, você nunca está satisfeito, criatura de Deus. Né? Então vira hábito, a pessoa começa a se queixar por hábito. E é complicado, porque está enfermo. O indivíduo está enfermo. Então fazer as pazes conosco. Abandonar estereótipo e aprender a se valorizar com respeito. Não tem jeito. Né? Não tem jeito. Se você tem uma estrutura óssea mais larga, não vai ter corpinho de modelo. Ponto. Isso não quer dizer que eu vou me largar. Não é verdade? Tem que chegar que nem eu. 60 com corpinho de 60. Não é verdade? Mas é uma realidade. Né? Não vou me largar, mas não vai dar para ser modelo. Agora não dá mais, né? Mas não é fato. Pode dar umas melhoradas e tal, dar uma puxadinha aqui, não precisa virar chinês, né? Mas, né, dá uma puxada. Claro, a medicina está aí para nos atender de uma maneira que seja coerente. Mas não dá para estereotipar. Não dá para estereotipar. Esse é o ponto. Virou moda, porque
há muito pouco tempo atrás, a moda da mulher era ter barriguinha. Né? Não faz muito, 2 séculos atrás, século e meio, era barriguinha. Era mais rechonchudo. Mamãe dava biotônico Fontoura com ovo de pata. Todo dia de manhã, porque eu era um moleque magro, eu sempre fui magro. Hoje nem tanto, mas era um esquelético. E não tinha, então, a visão era gordo, tinha saúde. E eu era o desastre da família, porque eu era magro. Então imagina, toca biotônico, emulsão de Scott, Todd, tudo isso. Né? Era garganta abaixo. Era uma coisa, era a gemada, era bomba atrás de bomba. E não adiantava nada. Né? E aí a vizinha disse, porque é raça ruim. Para ter uma vizinha dessa, não precisa nem inimigo. Aí a mamãe aumentava a dose da gemada. Não adiantava muito. Então não adianta estereotipar. É assim, tá, eu vou de acordo, né? O importante é ser saudável. Aqui, né? Para poder ser saudável como um todo, sem querer exagerar. Descobrir sua singularidade, sua simplicidade, vivê-la com gratidão. Agradeça a vida. Não é verdade? Você despertou hoje pela manhã, você percebeu que você podia ter desencarnado durante a noite? Não é para meter medo em ninguém. Mas desencarnar é mais fácil do que reencarnar. Não é verdade? Mamãe desencarnou agora, 2 semanas atrás, com 95. Ela fez 95 numa semana, na semana seguinte ela desencarnou. Desencarnou bem, porque viveu bem, desencarnou bem. Problema nenhum. 95 anos, nunca teve restrição nenhuma em matéria de saúde. Mas viveu bem, 95 anos. Mas chega um determinado momento que a lâmpada faz assim. E mamãe não se sentiu bem num dia, uma semana depois estava desencarnada. Sim. Às vezes nem isso precisa, não é fato? Então valorize a vida, agradeça na hora de despertar de manhã, diz, Senhor, muito obrigado. O Senhor está fazendo uma concessão de mais um dia de existência para mim. Porque estas concessões é a confiança de Deus em você. Porque se você não fosse útil, nós não fôssemos úteis neste planeta, neste momento, já estaríamos desencarnados. Ou nem reencarnados estaríamos. Porque se Deus é sabedoria absoluta, Ele sabe evidentemente o que é melhor para cada um de nós. Não é fato? Não necessariamente a gente saiba. Às vezes já tem a pretensão de saber, mas Ele sabe. E aí, então, se Ele está concedendo mais um dia, é porque a confiança dEle e a utilidade nossa dentro da sociedade, seja familiar ou a sociedade como um todo, é de uma importância fundamental. Por isso a gratidão. Coragem para descobrir seus desejos, tendências e sentimentos. De fato, se analisar sem fazer crítica, fazer uma autoanálise, e ter coragem de enfrentar. Eu tenho esse problema. Vou trabalhar aí com paciência, gradativamente, para ver, né, se pelo menos eu minimizo e não vou criar tendências, porque essa história não é tudo tendência, nós não somos frutos do ontem. Nós podemos criar tendências a partir de hoje, não é? Cuidado com modismos. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Disse Paulo na carta aos Romanos, aos Coríntios. Tudo eu posso, tudo está aí à minha disposição, mas eu preciso me perguntar se me convém. No campo da sexualidade, Emmanuel fala no livro Vida e Sexo, também através da psicografia de Chico. Ele diz, não é questão de restrição, é educação. É perguntar-se como, por quê e com quem. Não é fantástico? Por quê? Porque se eu não tenho valor em mim, eu não tenho valor no outro. Eu preciso ter valor, cuidado comigo para ter cuidado com o outro. Senão eu passo a usar o outro. E aí eu me responsabilizo por coisas que eu não precisava. Então, são aspectos simples. Exercitar a autoaceitação através do perdão. A gente não é perdoar o outro. Nós temos que exercitar a questão de nos perdoarmos, sem ser coniventes com o erro. É aceitar que nós também somos falíveis. Exercitar o perdão em nós para que a gente possa estender para o semelhante. Aprender a ouvir com atenção o que se passa à sua volta.
Porque às vezes a gente chega que nem expositor espírita, fala. Não é verdade? Ainda bem que você endossou. Mas presta atenção. Porque a gente prestando atenção sempre aprende. Não é? Você sempre aprende. Sempre tem uma maneira de aprender. Dominar perfeccionismo. Nutrindo a certeza de que ser falível não nos torna mais inferiores. Porque perfeito é Deus. Nós somos perfectíveis. Então, nada de ficar se cobrando, porque exageradamente querer as coisas no detalhe. Cuidado com isso. Valorizar efetivamente suas vitórias. Puxa, é difícil. É difícil. Quando você conquista, valorize aquilo. Ah, mas é pequeno, mas é importante. Porque é mais um degrau. Imagina, é só lembrar quando a gente tentou andar pela primeira vez. A gente não lembra, mas é só prestar atenção na criança. Se ela fosse se preocupar com as vezes que cai e não insistisse, não caminharia nunca. É o nosso estágio. Se a gente ficar só preocupado com a queda, como é que a gente vai conseguir caminhar? Descobrir qualidade, acreditar nelas e colocá-las a serviço das metas de crescimento. Porque qualidade todos nós temos. Essa é a realidade. E nós temos mais qualidade do que problema. Mas a gente foca mais no problema. É que nem jornal. Tem uma notícia boa aqui e o resto é desastre. Agora, pergunte, analise a sociedade onde você está, seus amigos, etc. E veja quantas pessoas fazem as coisas positivas todos os dias e elas não são notícia, porque é o comum. Trabalhar, estudar, etc. é o comum. Esse pessoal não vira notícia. O que vira notícia? Aquele grupinho, uma situação, um grupinho isolado que sai da normalidade das criaturas. Quantas pessoas que você conhece estão nesse momento roubando, traficando, etc., tirando a vida do outro, qualquer coisa, envolvidas no crime de uma maneira geral? Quantas pessoas você conhece? Você conhece, você se relaciona? Quanto? É só verificar. A grande maioria está fazendo exatamente o quê? Um trabalho, ou estudando, ou trabalhando ao mesmo tempo, seja lá de que maneira for. A coisa é positiva, mas isso não dá notícia. O que dá notícia é o que sai desta regra. E aí, como é que a doutrina espírita pode auxiliar no processo de educação da alma? É com a sua terapêutica. E aí, vários recursos se apresentam. A fluidoterapia, o passe, da maneira que cada casa, por exemplo, se utiliza dessa terminologia, mas é um trabalho sendo feito, palestras de estudo, para que a gente possa se conhecer cada vez mais. A prece, que é a grande ligação criatura-criador. Prece não é processo místico, não é processo que está fora do tempo, não é a situação religiosa. Prece a sua ligação sincera contigo e com o Criador. Não há necessidade de intermediação. É você com aquele que te criou. É mecanismo de fortalecimento, é mecanismo de relacionamento. Desobsessão, se for necessário, a água magnetizada ou fluidificada, evangelho no lar. Evangelho no lar não é a condição mal não faz, não é dar sequência em tratamento. É ponto referencial, onde nós estudamos evangelho e ponto de referência para as nossas propostas de melhoria. Que é completamente diferente de fazer evangelho aqui, porque a casa precisa ficar protegida. Isso não é, a relação é outra, é muito mais profunda do que isso. E conscientização sobre si mesmo e a questão de acreditar primeiro em si mesmo, porque quem não acredita em si, não acredita em Deus, não acredita em coisa nenhuma. Porque se a gente duvida de nós mesmos, não dá para a gente ter relação. Por isso que Deus não é um processo de crença, é um processo de saber. Porque a crença, quando eu tenho crença, eu posso me decepcionar, porque eu peço e não recebo. Mas quando eu sei que ele existe, eu sei que ele é justo. Se eu pedir e não recebi, é porque eu não estou no momento. É diferente de eu ter apenas crença, porque eu posso crer numa pessoa e ela, como um ser humano, vai me decepcionar. E Deus é acima da crença. É uma questão de conhecê-lo, de saber que ele é justo, que é lógico. Se eu pedir, não recebi, é porque é a condição da criança que pede a faca para brincar para a mamãe ou para o papai
e os adultos que têm mais bom senso não vão fazer isso. É tão simples quanto. E, naturalmente, a questão do ensinamento de Jesus, importantíssimo para todos nós. Esta é a caridade. Quando ele tira a moça daquela situação humilhante, onde o homem, por ser sociedade machista, o homem era isento, quando se dizia que o adultério era lapidação em praça pública, para o adúltero e para a adúltera, mas a sociedade machista protegia o homem. Então, colocou a mulher, a moça, naquela situação vexatória. Ele ele tem a atitude da assistência, que é para tirá-la do risco de morte. Ela ia ser apedrejada até a morte. Ele tem um processo assistencial. Ele tira a moça do risco de morte quando ele pergunta: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Eu tenho um amigo engraçadinho que disse que, de repente, a moça, pá, tomou um paralelepípedo da testa. Aí Jesus disse assim, você nunca errou? Ele disse, dessa distância, não. Aí o ponto é, quando ele faz essa pergunta é muito sério, porque ele mexe com a estrutura de cada um. Todos nós sabemos que, na realidade, não somos criaturas erradas. Jesus fala para Pedro, o homem é mais frágil do que mau. A fragilidade está no desconhecimento de si mesmo. Quanto mais eu me desconheço, mais frágil eu sou. Querem ver? Por vezes eu não tenho... Onde é que está a minha fragilidade? Na hora que eu sento à mesa. Eu posso ser frágil diante, né, daquilo que está apresentado ali. A minha fragilidade é não ter controle sobre aquilo que eu como. Né? Eu como quando a gente deve comer, não é? Para viver, e não viver para comer. Os romanos diziam, o homem cava a sua sepultura com a própria boca, que é um contrassenso, né? Porque eles comiam tudo que tinham direito, aí iam nos jardins, enfiavam o dedo na garganta para botar para fora, voltar lá e comer tudo de novo. Mas, no entanto, esse ditado é deles, né? Que o homem cava a sepultura pela própria boca. Mas, na realidade, é exatamente esse aspecto. Ele faz, então, um trabalho de assistência, tira a moça do risco de morte. Aí ele usa de misericórdia, que é incrível. Ele usa de misericórdia. Ele diz, onde é que estão, mulher, aqueles que te condenavam? Ele, todos se foram, Senhor. Ele usa de misericórdia e diz, nem eu tampouco te condeno. Sim. Isso é misericórdia, seja o coração, é mísero de miséria, coração, e córdides de coração. Coração miserável, coração pobre, coração que sente, que se coloca no lugar do outro. Ele diz, tampouco eu te condeno. Ele tinha a capacidade de dizer assim, podia ter ficado, né, no estilo açucareiros, é muito bonito, hein? Ou então, assim, aquele estilo bully, muito bem que eu te avisei, não é bem assim? Bom, não, ele se coloca no lugar da criatura. Porque ele diria para Pedro, a criatura é frágil. Mas aí ele vai e usa de caridade. Ele dá orientação. É diferente. Olha aí, aí é a caridade, ele te dá direcionamento. Vai e não erres mais. Isso é direcionamento. Isso é colocar a criatura, né, exatamente na relação de trabalhar-se interiormente. E dessa forma, Kardec diz o seguinte no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 6º, que a assistência de Jesus e a felicidade que promete aos aflitos depende da observância da lei por ele ensinada, e que essa lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Por isso que ele disse, meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Mas entenda bem essa situação. A gente trouxe a imagem de um carrinho de boi exatamente por conta disso. Jugo vem de yugo, que é a canga. Cangas, para quem não sabe, é esta peça aqui, que você coloca no travessão do carro de boi. Que na realidade ele serve para... Tem uma forquilha assim que prende no pescoço do animal para que os animais andem juntos. Todo mundo já deve ter visto, pelo menos em filme, carro de boi, né? Tem até no Nordeste, tem assim, disputa de carros, porque eles emitem som, etc., da roda da madeira no eixo, eles cantam. E aí, os animais andam juntos. Olha que interessante. Jesus não vai pegar o teu fardo para levar. Ele diz, o meu jugo é leve.
ele divide conosco. Não é verdade? Quando ele divide conosco, o fardo fica mais suave. Mas ele diz, dá aqui o seu fardo que eu levo. Não. Ele divide conosco. Ele divide o esforço. E quando a gente divide o esforço, fica mais leve. Essa é a grande proposta do Cristo. Ele não veio aqui para tirar as coisas, as responsabilidades nossas, mas ele veio nos trazer educação. O Evangelho é um roteiro educacional, uma metodologia educacional, para que a gente alivie as questões de peso que a gente vai colocando na bagagem, que vai ter que carregar. Então é importante a gente não adicionar peso. O Evangelho nos ensina a gente aliviar o que está levando, e, evidentemente, não colocar mais. E chega um determinado momento que a gente leva o nosso e ainda ajuda os outros a levarem. Que é a conscientização de que todos nós estamos interlaçados como verdadeiramente irmãos. Nós trouxemos aí um pedacinho de um filme para as nossas reflexões, que fala um pouquinho a respeito desse assunto. Que a vida é feita de escolhas. Já pensou o que você vai dizer para você mesmo quando chegar ao futuro? Será que vai gostar do resultado da vida que planejou? Será que vai ficar feliz com o que conquistou? A vida é feita de escolhas e elas podem determinar como vai ser o seu amanhã. Por isso é tão importante pensar em tudo o que faz. Um caminho errado pode levar você a um destino obscuro e muitas vezes sem volta. E nessa caminhada cada escolha importa. É preciso saber escolher a profissão certa, os amigos certos. É preciso saber escolher quem serão seus mestres, os seus mentores. E claro, quem vai dividir a vida com você o tempo todo. Alguma vez você já traçou seus objetivos, as suas metas, os seus sonhos? Esteja preparado para o acerto final com você mesmo. Esteja pronto para se olhar no espelho e dizer, eu venci. Caso contrário, terá que se contentar com o futuro que o destino escolheu para você. Não se deixe levar pela sorte ou pela simples intuição do que pode dar certo. Faça dar certo. Não deixe que suas escolhas coloquem pontos onde deveriam ter apenas vírgulas. Ninguém pode cobrar mais de você do que você mesmo. É você o grande chefe da sua vida, do seu futuro. Portanto, é quem sabe quando deve melhorar ou fazer um upgrade. Se demita da mesmice, da preguiça, da má vontade, dos erros. Se valorize, se elogie, se critique. Faça isso ou alguém irá fazer por você. A sua imagem amanhã é o que você fez ontem. E lembre-se, cada ruga criada ao longo da sua vida pode significar uma conquista ou uma derrota. Mas isso, só você pode escolher. E o que é mais interessante nesse processo, pessoal, é a gente, em tantas observações que é feita nesse filme, é que não coloque vírgula, não coloque ponto aonde você pode colocar vírgula. Muita paz.